que a nossa previsão de 9 partes já começou a aumentar para 10, porque foram duas partes de vídeo nessa primeira página, ok? Então, tudo isso, toda essa análise nos leva a um conceito intuitivo. Que conceito é esse? O conceito de limites que nós iremos abordar no cálculo. E guys, nós temos aqui em tabela a definição é uma definição intuitiva do que nós entendemos como sendo limite. O que será limite? Algo que a gente vai estudar. Então, conforme já dissemos, o limite, o conceito de limite, ele indicará uma situação. E aí é um grau de complexidade. Por que muitos confundem limites? Porque diferente do que qualquer outra coisa que você estudou, antes, aqui não representa algo concreto, representa uma situação. Quando você estuda, por exemplo, funções trigonométricas, funções trigonométricas é aquele negócio e pronto. Você estuda potência, potência elevado a 3, é um número multiplicado por ele 3 vezes. Quase tudo que você estudou em matemática anteriormente a esse conceito era algo bem concreto, era só aquilo e pronto. O limite, ele é algo que representa uma situação, ou seja, toda uma questão. Por isso que acaba confundindo um pouco. Mas vamos à definição. Suponha que f de x. F de x para nós é o quê? Vou colocar aqui. F de x para nós é uma... Vou colocar vermelho. Vai representar a imagem de uma função, ou uma função, como queira. Suponha que f de x seja definido quando x está próximo de um número A. Esse número A, guys, é um número qualquer. Como vai ser um número qualquer, eu vou chamar de A, mas poderia ser 3, poderia ser 4. No nosso caso anterior, o nosso x, a nossa função estava definido próximo de 2. Eu ia analisar para valores x próximo de 2. Então, essa situação genérica, em que eu quero definir, ou seja, eu quero dizer o que é limite, eu vou considerar a minha função esteja definida próximo de um número A. Ou seja, vou analisar a função quando x se torna próximo do A. Então, isso aqui não tem muita preocupação. É só questão, em outras palavras, ele quer dizer o seguinte: olha, suponha que eu consiga calcular o f de x para x próximo do A. Lembre-se que você faz uma tabelinha, então tem que dar para calcular. Aí você, professor, às vezes não dá para calcular? Sim, às vezes não dá para calcular. Por exemplo, essa função aqui, ó, f de x, essa função aqui, guys, não dá para calcular. Vou botar 9 aqui, tá, guys? Não dá para calcular os valores de f de x para x próximo de menos 1. X próximo de 1, x aproximadamente igual a 1. Não dá para calcular. Por que não dá para calcular para x próximo de 1? Porque x próximo de 1, isso aqui vai ficar muito pequeno, e aí vai dar raiz quadrada de número negativo. Inclusive vou mostrar para vocês. Me diga um valor próximo do 1 aí. O valor próximo do 1 é o 0,8, por exemplo. Então bora calcular essa função no 0,8. Vai ficar 0,8 ao quadrado menos 9 na raiz. Calcule isso. A calculadora não vai calcular, ela está pedindo algo a mais porque ela não vai calcular. Se você usar a sua calculadora normal ou científica, vai dar erro. Então, não dá. Se você pega x próximo do 1, essa função não vai dar para calcular, por causa que vai dar raiz quadrada de número negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo nos reais, ok? Então, por isso que tem essa informação importante. Para a gente analisar o comportamento de uma função para x próximo de um número, tem que dar para calcular a imagem próximo desse número. Que matematicamente a gente fala o quê? A gente fala que a nossa função está definida próximo desse número. É por isso que ele falou isso, para poder fazer sentido. Então, esse número aqui ele chamou de A. Ele explicou entre parênteses aqui, inclusive. Ó, isso significa que f está definido... mas ele explicou numa outra linguagem, a gente não vai se preocupar muito com essa linguagem, por causa que não é objetivo devido ao curso ao qual é oferecido. Então, suponha que a função esteja definida, ou seja, eu posso analisar o comportamento da minha função
para x próximo do número. Nós escrevemos isso, que é a leitura que eu já falei. Então, dizemos que limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Quando é que eu vou escrever essa situação? Ou seja, quando é que eu vou dizer que o meu limite da minha função, quando x tende a A, é igual a L? Quando? Quando acontecer algo parecido com o que a gente viu ali, naquele exemplo anterior. Quando nós pudermos tornar os valores de f de x, o valor do f de x, ou seja, a imagem que a gente pode construir por tabelas. Podemos tornar ele arbitrariamente, dou um destaque para esse arbitrariamente, que eu vou falar depois. Quando pudermos tornar f de x arbitrariamente próximo de L, próximo de quem? Do L, que vai ser o meu limite. Tomando x suficientemente, deixa eu apagar isso aqui, tornando x suficientemente próximo de A. Espera, que isso significa. Então, quando é que eu vou deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Quando é que eu vou dizer que o limite da minha função vai ser L para x, entendendo A? Vou dizer o seguinte, quando eu puder tornar f de x próximo de L, tomando x suficientemente próximo de A. Eu vou cortar a palavra, por enquanto, para compreender melhor a palavra suficiente e arbitrariamente, porque eu vou explicar mais adiante. Então, quando eu tornar f de x próximo de L, quando o x for próximo do A. Vamos compreender melhor isso aí. Guys, no nosso exemplo anterior, o nosso A era o 2. E perceba que eu fui pegando o x próximo do 2 e eu tornei a minha f de x. Eu peguei o x próximo do 2. Aí eu uso essa seta aqui, ó. X próximo do 2. E aí, na tabela, eu tornei minha f de x próximo de 4. Aqui no lugar do 2, ele usou o A. Por que ele usou o A? Porque pode ser 2, pode ser 3, pode ser qualquer número. Então, perceba. Quando... Cadê? Aqui. Tomando x próximo de A, no caso lá próximo de 2, a minha f de x vai ser próximo do 4. No caso aqui, no lugar do 4, ele chamou de L, porque nem sempre vai dar 4. Ou seja, você pode montar uma tabela. Você pega valores x próximo do 2, que nem sempre vai ser 2, é por isso que ele chamou de A. Cadê a tabelinha? Tá. Analisa o f de x. A f de x se aproximou de um número? Se aproximou de 4? O limite é 4. Se aproximou de outro número, que a gente vai chamar de L? Ou seja, se aproximou, ficou próximo de L. O limite é L. Então, quando é que o limite de f de x é igual a L? Quando a minha f de x estiver próximo do L, à medida que x for próximo de A. Não se preocupem que nós vamos ver exemplos para ficar claro. Só fiz uma comparação com o nosso exemplo anterior. Mas, guys, tem um detalhe sutil que eu deixei para explicar depois, que é essas palavrinhas aqui, que elas são de grande importância. E para vocês compreenderem bem essas palavras, a gente vai ter que ver uns exemplos adiante. Eu vou dar então só um feeling do que significa essas palavras. Só um feeling, mas só vai dar para compreender mesmo com os exemplos adiante. Que é o seguinte. Vocês lembram quando eu falei aqui que parece que a nossa f de x se aproxima de 4? Aqui parece também. Por que eu falei parece? Guys, eu peguei quantos valores... Eu vou deixar para o próximo vídeo. Não, deixa logo para isso. Eu peguei quantos valores x próximo de 2? Que valores x próximo de 2? 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3... Sei lá, 6, 7, 8... 9 valores próximos de 2. E mais 9 aqui deu 18. 18 valores próximos de 2. Quantos valores próximos de 2 nós temos? Infinitos. Não tem só 18, 9 de cada lado. Tem infinitos. Ou seja, tudo indica que isso se aproxima de 4. Mas... E se não existir? E se essa tabela estiver nos enganando? Como assim?
E se o próximo valor já não for mais próximo de 4, já for distante? Ou se ele for próximo, mas não for tão próximo? Então, é um questionamento que vocês irão compreender melhor com os exemplos adiante. E aí, com os exemplos adiante, eu vou voltar e nós iremos explicar direitinho o significado dessa palavra arbitrário suficiente, ok? Isso aqui é o conceito de limite, é a definição. Perceba que ele diz algo a respeito a um comportamento, ou seja, quando é que a função vai estar próximo de L? Quando o comportamento da minha f de x for próximo do L. À medida que o x eu estiver pegando próximo do A. Então, é uma situação. A minha função tem que se aproximar disso no momento em que eu pegar o x próximo disso. É toda uma situação. Ok, guys? Esse é o conceito de limite. Para quem estiver vendo cálculo a primeira vez, vai parecer um pouco complexo e é totalmente natural, porque os exemplos que vão esclarecendo. Então, é uma ideia que precisa amadurecer. Ok? Thanks.